Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco complexo e que gera algumas interpretações diferentes por aqueles que são estudiosos das Escrituras. Afinal de contas, o Filho, que é Jesus, ele foi criado pelo Pai ou gerado? Porque há uma diferença perceptível entre essas duas afirmações. Porque uma, sendo ele criado, ele se tornaria como uma criatura, ao qual o Senhor Deus criou e ele passou a ser o primogênito de toda a criação. Existem textos no Novo Testamento que passam essa ideia e também na parte de gerado. E qual é a relação entre Gênesis 1, verso 3, quando Deus, o Senhor Deus, diz: haja luz e houve luz? Ele estava referindo a qual tipo de luz? Nós vamos ver que não é a luz do sol, da luz e das estrelas, porque elas foram criadas no quarto dia. Então essa luz foi criada ou ela foi a manifestação de si mesmo? É sobre esse assunto que nós vamos falar no estudo de hoje. E se você estiver interessado, eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Então, como eu disse para vocês, este assunto ele gera algumas interpretações. E há textos que ajudam a entender essas duas afirmações. Ou seja, do Filho ser criado. Existem textos no Novo Testamento que dão a entender que ele foi o primogênito de toda a criação, dando a entender que ele passou a existir depois de ser criado. E tem textos que dão a entender que não, ele foi gerado e ele estando junto com o Pai, ele se manifestou na forma humana, mas existindo na eternidade em espírito junto com o Pai. Então esse assunto é um pouco complexo mesmo e muitos hoje não têm uma posição ainda decretada, mas nós podemos chegar bem perto da verdade desta afirmação, de que aqui no canal nós acreditamos que o Senhor Jesus já existia junto com o Pai e que ele não foi criado, e sim ele foi gerado. Nós vamos ver alguns textos bem conhecidos aqui do nosso meio, bem conhecidos, e esses textos é que vai nos revelar o verdadeiro entendimento do Senhor Jesus, do Filho, que nós conhecemos como o Senhor Jesus. Eu quero diferenciar para vocês, basicamente, a criação de Deus lá em Gênesis, do capítulo 1 e do capítulo 2. Não são duas criações distintas, mas a criação que Deus descreve no capítulo 1 funciona da seguinte forma. Tudo aquilo que está descrito seria basicamente a planta, seria aquilo que o Senhor Deus está criando junto de si, junto com o Filho sendo o arquiteto do Senhor. E essa criação, sim, é de 24 horas literais, que o Senhor determinou que seja, mas elas não estão ainda no plano material. Vocês percebem que tudo aquilo que está descrito em Gênesis 1, a descrição de cada dia, o Senhor está fazendo no plano junto de si, na eternidade. Ainda ele não passou para as coisas visíveis, ele não colocou a matéria, a substância, tudo em forma. Aquilo tudo é como se fosse a maquete da sua própria criação. E de fato, muitos não têm esse entendimento, acham que aquilo ali já é a parte que Deus está criando, e depois quando chega no capítulo 2, há uma divergência ali da criação, porque o Senhor Deus ali no capítulo 2, ele já está dando um zoom no sexto dia, onde o homem foi criado. E aí sim, o Senhor começa a moldar o homem com as próprias mãos. Mas observa, o capítulo 1, ele é a maquete, a planta. O Senhor Deus contemplou as trevas, contemplou todas as coisas que o diabo iria fazer neste mundo e que este mundo estaria debaixo de trevas. E que o Senhor Deus manifestou essa luz, que não era a luz visível ainda, essa luz gerada, advinda do sol, da lua e das estrelas, dos luminares. Não é essa luz que o Senhor falou no seu primeiro ato de criação. Ali ele estava manifestando essa luz no plano
no plano da sua criação antes de trazer à existência todas as coisas. E de fato ali a gente percebe dois reinos, o império das trevas e o império da luz. O Senhor fazendo essa separação da luz e das trevas. E aí ele fala que quando ele separa a luz das trevas, ele fala que é bom. Depois de falar, de ter dito, haja luz e houve luz. Então nós vamos ver basicamente essa luz do primeiro dia, que essa luz ela vai falar muitas coisas para nós, que não necessariamente seria uma luz visível ainda. Nós vamos ler Gênesis 1, verso 3, e eu disse para vocês que o Senhor Jesus, ele não foi criado, e sim gerado. E nós teremos como base esse primeiro ato da criação, que é a luz. Não necessariamente que ele criou a luz, porque ele não usou a palavra, agora que eu quero mostrar para vocês, a diferença entre o Senhor Deus criar e ele falar para existir. Tem uma diferença aqui em duas palavras. Vamos a partir do verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu falei para vocês que são dias literais de 24 horas por causa desta palavra aqui, ó. Houve tarde, a palavra tarde é Erev, que é um período de 12 horas. Houve tarde, tardinha, o anoitecer, noite, pôr do sol. Era uma parte misturada, né? Não é nem dia pleno e nem noite plena. Então, ele está, essa tardezinha, ela está no meio do caminho. É uma mistura. Erev, daqui vem árabe, que é mistura. E manhã também é a mesma coisa. Quando eu clico na palavra manhã, é boker, que significa manhã, alvorada, romper do dia. Ou seja, não é dia nem perfeito e nem noite. Ou seja, está no meio do caminho. Essa separação de dia e noite, elas são por períodos de 12 horas. Então, por haver essa designação de houve tarde e manhã, ou seja, dia e noite, a gente vê que o dia ele é de 24 horas, porque as palavras que o Senhor Deus usou aqui são palavras usadas para fazer diferença entre noite, 12 horas, e dia, 12 horas. Tá bom? Então, essa foi só mais uma informação, mas a palavra que eu quero mostrar para vocês é esta aqui, ó, no verso 3. Haja, a palavra haja é um verbo, e é esse verbo aqui, ó, ser, tornar-se, vir a ser, existir e acontecer. É o verbo ser e existir que nós temos aqui, né? O verbo ser, o verbo estar. Nota que ele não disse, e Deus criou a luz. Por que, irmãos, Deus não criou a luz? Porque quando a gente vai em 1 João, capítulo 1, verso 5, vamos lá olhar isso agora. Na primeira carta de João, no verso 5, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se Deus não pode ter criado a luz, porque ele mesmo é essa luz. Compreende? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, Deus não criou a luz, ele é essa luz. Mas por que ele diz, haja luz? Entende que quando ele falou haja luz, ele está fazendo a separação deste reino das trevas que ficou na parte da criação do Senhor e que o Senhor mesmo contemplando, quando ele estava fazendo toda essa maquete, todo esse desígnio para a criação, para as coisas virem a existir, isso tudo foi feito como se fosse uma planta da sua criação. Então ele já contemplou que tudo que o diabo, Satanás, iria fazer, toda a rebelião que ele ia conseguir e o reino que ele ia
ele ia tomar do homem, enganando o homem, ele tomou o reino aqui que o Senhor, ele tomou a terra. Então, o Senhor, contemplando todas estas coisas, ele diz que nesse império que foi constituído das trevas, ele vai fazer a luz resplandecer e vai fazer a luz se separar das trevas, para que não tenha contato com as trevas. Então ele já está contemplando no plano da sua planta, ele já está contemplando esses dois impérios, esses dois reinos que iriam estar em oposição, iriam estar opostos entre si. Agora, quando a gente vai olhar e observar a palavra quando Deus está criando, e que ela é somente usada para essa palavra criar específica para Deus, ela não pode ser usada, pelo menos no hebraico que a gente está analisando, ela não é utilizada em nenhum contexto fora da criação de Deus. É só Deus que usa essa palavra. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, bará. Bará, no contexto hebraico, ela é usada somente para designar a criação como tendo Deus como o autor. Em nenhum outro momento, nem no hebraico antigo, nem no hebraico moderno hoje em dia, eles usam a palavra bará, porque ela é exclusiva do Criador. Então, já no primeiro verso, o Senhor ele já usa essa palavra quando ele vai criar os céus e a terra. E nota, como eu já falei para vocês, podem notar bem, que essa criação dos céus e da terra está começando no plano da sua maquete, da sua planta. Ele não, aqui mostrando para nós, não trazendo ainda à existência todas as coisas. Então, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou é aquela que eu falei para vocês. Bará. Bará é criar, moldar e formar. Só que tem um detalhe, ó. Sempre tendo Deus como sujeito. Aqui, ó. Sempre tendo Deus como sujeito. Não usada em nenhum outro contexto, sem ser a criação pela mão do Senhor, pela sua palavra também. E que quando chegou na parte da luz, ele diz, haja luz. Ele mesmo sendo essa luz, ele está fazendo essa separação e enviando essa luz ao mundo. E essa luz que está sendo enviada ao mundo, ela não necessariamente é a luz dos luminares, sol, lua e estrelas. Se bem que o Senhor Jesus ele é comparado com o sol nascente da justiça. Claro, a nova aliança é comparada com o sol, a antiga aliança com a lua. Tem essas analogias que são comparações que o Senhor faz. Mas essa luz que o Senhor está enviando ao mundo é o próprio Filho. E como eu disse para vocês, o Filho existia junto com o Pai, porque o Filho é essa luz. O Filho tem essa luz em espírito, habitando junto com o Pai, junto do seu seio. Vou mostrar alguns versos que João e outros apóstolos também teve esse entendimento, mas vamos ver aqui nos evangelhos, que vai ficar mais fácil. João 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está falando do Senhor Jesus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Este veio, que João Batista, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aí o verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então o Senhor Jesus é essa verdadeira luz. Aqui João, tanto aqui no Evangelho como na sua carta, na sua primeira carta, ele está basicamente meditando sobre Gênesis 1. Basicamente, ele está tendo como base Gênesis 1 completamente. Ele está falando dessa luz que faz separação das trevas e que o Senhor Deus, ele disse, haja luz. Ele não criou a luz, porque o próprio Pai é a luz. Eu mostrei para vocês que João também teve esse entendimento em 1 João 1, 5. Deus é luz. João 8, verso 12, literalmente ele fala, de novo lhes falava Jesus dizendo, agora o próprio Senhor Jesus testificando essa luz.
De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês percebem que essa luz ela é compartilhada? O Senhor ele compartilha essa luz para aqueles que ouvem a sua voz, obedecem às suas palavras, guardam os seus mandamentos. Tudo é uma coisa só. Então essa luz não necessariamente seria uma luz resplandecente que o Senhor está mostrando aqui. Essa luz, ela brilha no nosso interior, correto? Essa luz não necessariamente é uma radiação, porque luz é radiação. São ondas, frequências em formas de radiação. Então essa luz, ela ilumina o nosso interior. Claro que Deus é luz e é energia e tudo mais, mas nós estamos falando dessa luz que ilumina o nosso interior e que o Senhor Deus lá na criação disse: haja luz. Essa luz é a luz que vai iluminar todo o homem, vai iluminar a terra, vai fazer a separação daqueles que habitam na terra. Todos estariam debaixo de trevas, porque todos nasceram debaixo de trevas. Só que o Senhor Deus iria resgatar o povo que iria dar ouvidos à sua voz, que o Senhor Deus iria enviar essa luz para que essa luz fosse compartilhada. E nós seríamos como os luzeiros dos céus, ou seja, nós seríamos como as estrelas. Por isso que anjo é comparado com estrelas, e nós também, através da descendência de Abraão, lembra das promessas? Deus fez essa promessa para Abraão, que a descendência dele seria como estrelas dos céus, como luminares, para iluminar o quê? Iluminar o mundo, fazer diferença entre luz e trevas. Mas eu não mostrei para vocês os textos que aparentemente dão a entender que o Senhor Jesus ele foi criado. Paulo ele fala que o Senhor Jesus ele foi o primogênito, ele é o primogênito de toda a criação. Não necessariamente que ele foi criado. A gente tem que entender que esse verso, o Senhor Jesus ele foi o primogênito como a imagem de Deus. E dessa imagem de Deus, o Senhor Deus ele trouxe todos os homens. Porque nós, todos, sem exceção, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, criados à imagem e semelhança do Filho. Façamos o homem, façamos no plural mesmo, não é erro de tradução. Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, nós, sendo a imagem de Deus, seremos a imagem do próprio Filho. Então, meus irmãos, este foi o estudo de hoje. Agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês não tiverem inscrito, considerem inscrever no nosso canal. Deixe o gostei se vocês tiverem gostado. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo. E Shalom!